O sol surge no campo de batalha. A bandeira americana ondula ao vento. O mundo está em silêncio. Bang! A porta se abre com um estrondo e o menino sai correndo da casa, fazendo barulhos com a boca. O brinquedo bombardeiro em sua mão voa, mergulha e sobe, em uma corrida imaginária pelo quintal. Voando baixo sobre a caixa de areia, através da grama densa pelo lago, sob o conjunto de balanços e ascendendo ao céu, em direção à casa da árvore com a bandeira americana ao vento da manhã. Que dia perfeito! O menino respira fundo e observa em volta. Os ombros dele caem. Ele já está entediado. Ele se entedia em 2 segundos no quintal. O que há para fazer aqui que ele já não fez? Ele brincou na areia, balançou nos balanços, subiu na casa da árvore. Ele ouve o motor do carro ligando à frente. A voz do seu pai chega até ele com a brisa. Atrasado para o trabalho, te vejo depois. Se achar minha bolsa, apenas me informe onde está quando eu voltar para casa, sem olhar dentro. Amo você, tchau. As rodas rangem na entrada de cascalho e o barulho do motor se esvai, deixando o menino sozinho no quintal apenas com o vento como companhia. Agora ele precisa achar algo para ocupar o dia todo. Ele atira o brinquedo de bombardeiro no chão, frustrado. Uma asa se quebra e salta para longe no canteiro de flores. Ele deve consertar isso antes que o pai retorne. Super cola, isso resolverá o problema. Deve ter alguma, o pai dele sempre conserta coisas. Porém, a missão do garoto é rapidamente desviada. Ao entrar em casa, ele vê a bolsa do pai perto da porta dos fundos, lugar que sempre esquece de olhar. O garoto a observa curioso por um instante. Ele questiona o que seu pai lhe advertiu para não ver. Ele só espiará, não olhará de verdade. Ele só dará uma pequena olhada dentro da bolsa. Se perguntarem, ele dirá que buscava super cola. Espere, o que é isso? Não pode ser. Um pequeno pote com tampa vermelha e letras caricatas ao lado. Play-Doh. O que o pai dele faz com um pote de Play-Doh na bolsa? Ele acreditava que o emprego do pai era realmente adulto. É o que a mãe dele sempre diz. O pai dele tem um trabalho adulto muito secreto. Muito importante. Muito secreto. É isso que ele faz no trabalho o dia todo? Brincar com Play-Doh? O menino é muito crescido para Play-Doh. Ele não brinca com isso há anos porque é para bebês. De jeito nenhum ele vai brincar com isso agora. Não, ele é um menino grande que brinca com brinquedos reais. Mas ainda assim, uma pequena olhada não vai machucar. Ele vai pegá-lo, apertar um pouco, recordar sua infantilidade e devolver. Ele certamente não vai brincar com isso. O menino tira a tampa vermelha e olha para dentro. Sim, exatamente como ele pensou. Chato. Apenas um pedaço de massa vermelha, sentado lá sendo todo chato. Mas quando o menino vira o pote em sua mão, parece um pouco estranho. Move-se um pouco na palma dela. Tem um inseto nele ou algo parecido? Parece um par de pequenas pernas. Ele rola o caroço para a outra mão e o examina. Sim, um par de pernas da bola vermelha. Mas definitivamente não são pernas de inseto. São minúsculos, do tamanho de pernas de inseto, porém apenas 2. São completamente vermelhos, combinando com a cor do Play-Doh, com a aparência de pequenas botas nas pontas. As pernas se contorcem impotentes, apontando para o ar, até que de repente, uma mão aparece saindo da argila. Parece que uma pequena pessoa foi enterrada de cabeça para baixo no Play-Doh. A mão agarra bem a bola vermelha, e empurra e puxa, libertando gradualmente o resto do corpo. Até que de repente, um pequeno homem totalmente formado surge da superfície. Do tamanho da unha de um menino, o pequeno homem vermelho se ergue e observa o ambiente. A pequena pessoa não só usa botas, como também carrega uma mochila e um capacete em sua cabeça miniatura, todos de Play-Doh. Ela se parece muito com os soldadinhos verdes que o pai tinha na infância. O pequeno soldado olha para cima, vendo o menino e pula de susto. O menino ri, acreditando parecer bastante assustador para alguém tão pequeno. Ele sorri para o pequeno soldado. O pequeno soldado abaixa-se muito lentamente até os joelhos, alcançando o chão de Play-Doh em que está de pé. Sua mãozinha vermelha parece buscar algo na massa de modelar. Fascinado, o menino observa de perto enquanto o Play-Doh sob a mão do soldado se transforma na forma de... O que é isso? Uma arma. O soldado aponta seu pequeno rifle vermelho diretamente para o olho do menino. Ele atira, e para surpresa do menino, algo sai. Um fluxo de pequenas balas de Play-Doh atinge seu olho. O menino arremessa a bola de Play-Doh com força e pisca intensamente. Um breve grito acompanha. As balas não doeram muito, mas seu olho lacrimeja um pouco agora. O pequeno soldado possui um mini fuzil de assalto funcional. Ele está começando a entender por que seu pai ainda brinca com Play-Doh. Para onde foi aquele Play-Doh? Deve ter jogado no quintal.
O garoto sai correndo e observa ao redor. Está ali, ao lado da caixa de areia. Ele se aproxima com cautela da bola, verificando se o pequeno soldado ainda está lá. Espere, aguarde. Lá está ele. Não, lá está ele. É outro. Ajoelhado, ele observa a multidão reunida em volta da bola. Ele não acredita no que vê. Dezenas de homenzinhos se movem ao redor da bola vermelha, com mais emergindo dela continuamente. Pequenas tendas vermelhas de Play-Doh são montadas ao redor da bola. Um par de soldados derruba um galho com machados vermelhos e acende uma fogueira. Um mini jeep vermelho atravessa a grama e um general salta com um oficial acovardado ao lado. O pequeno general dá pequenas ordens. O homem, falando inglês em tom agudo, é difícil de entender. Ele indica um grupo de soldados que rapidamente vão até a bola de Play-Doh e retiram uma escada de lá. Eles apoiam a escada na caixa de areia e alguns correm para o topo. Subindo na tábua, os dois se separam com rifles, verificando a área. O general é o próximo a subir a escada. Ele observa o quintal com cautela, fixando os olhos na casa da árvore. Ele tira seus binóculos e dá uma boa olhada nela, estudando cada centímetro da árvore antes de avistar o mastro de bandeira surgindo do topo. Abaixando os binóculos com evidente satisfação, o general aponta uma mãozinha para a enorme árvore e grita uma ordem no topo de sua pequena voz. Um tom alto se eleva das tropas no chão. Eles apertam os punhos e batem nas costas. O exército já cresceu. O menino vê que mais uma dúzia de tendas surgiram no pelotão reunido na grama. Um grupo de soldados vigia em todas as direções ao redor da bola de Play-Doh. E ali, um soldado senta em uma bolota chorando, capacete em suas mãos. Ele chora abertamente. Há uma cruz vermelha na tenda ao lado dele. Aquilo deve ser a tenda médica. O menino se agacha de quatro e espreita dentro da tenda. Lá, na pequena cama vermelha, cercado por pequenas enfermeiras vermelhas, jaz um soldado. Suas pernas estão deformadas e ele está gritando de dor. Um médico se aproxima, dá a má notícia e prepara a serra. O garoto se ergue, incapaz de assistir. Um grito agudo da tenda abafa a agitação do acampamento. O menino reconhece aquele grito. É o mesmo grito que ouviu ao jogar o Play-Doh porta fora. O valente primeiro soldado defendendo seus irmãos do gigante. O que o menino tinha feito? O soldado fora da tenda médica pega o telefone e informa a pequena família do pequeno soldado o que aconteceu. Ele perdeu as pernas, mas não a vida. Ele era um herói. O batalhão está se mobilizando. Não há tempo para lamentar. Atiradores de elite sobem à borda da caixa de areia, montam ninhos na viga de madeira, enquanto caminhões passam pela grama espessa abaixo. Um pelotão do deserto avança através do calor escaldante, além da parede da caixa de areia. Soldados no topo dos tanques esvaziam as últimas gotas de água de suas garrafas vermelhas e limpam o suor da testa. Todos indo em direção à casa na árvore. O garoto se ergue, rodeado de pequenos soldados. Ele precisa ter cautela ao pisar, já que a grama está preenchida ao redor. Alguns tanques roncam entre seus pés, esmagando a grama como se fosse frágil como, bem, grama. Todos os soldados, todo o equipamento e veículos, tudo está vindo da pequena bola de Play-Doh vermelho. E pequeno é a descrição adequada. A cada unidade enviada à linha de frente, a bola reduz um pouco. Está diminuindo a cada minuto. Vai precisar de reforços. O menino corre para a casa, volta rapidamente com os braços cheios de Play-Doh. Ele possui todos os potes desde a infância. Ele abre todos eles, um após o outro, e os joga no chão no meio do acampamento. O único problema é que toda a massinha está naquela cor marrom desagradável que surge ao misturar todas as cores. Isso não importará, importará? Tiros começam quase imediatamente abaixo dele. O menino pula de volta surpreso, pisando acidentalmente em um mastro de comunicação. Soldadinhos marrons saem das bolas de Play-Doh, protegem-se e atacam os vermelhos no acampamento. É um massacre. Soldados vermelhos descansando da linha de frente, falando com seus entes queridos e se preparando para a licença, mesmo feridos nas camas. Todos eles são metralhados. A maioria nem consegue pegar seus rifles. Um valente soldado vermelho corre para o mastro de comunicações e tenta rádio para o resto do batalhão, contando o que aconteceu, mas o mastro é destruído. Uma bala perdida acerta sua cabeça, ele cai no chão, inerte. O menino assiste horrorizado enquanto um par de soldados marrons pega o corpo e o joga na bola de Play-Doh marrom mais próxima. Uma equipe dedicada deles mistura o corpo com o resto da massa até que fique da mesma cor marrom. Do pedaço emerge um novo soldado marrom. A pequena faixa vermelha em seu coração é a única indicação de que já foi vermelho. O soldado rapidamente se perde entre capacetes e botas, apagando vestígios do exército vermelho. Todo o quintal irrompe em uma pequena guerra. Os atiradores vermelhos na caixa de areia são eliminados sequencialmente.
O pelotão do deserto é emboscado por minas, cercado e se esconde em tanques danificados enquanto areia é jogada ao redor. Rapidamente, as tropas marrons os cercam. Um último soldado irrompe da escotilha de seu tanque segurando granadas em cada mão. A bala o atinge na cabeça, interrompendo seu grito de guerra. Granadas explodem sem prejudicar as tropas marrons. O comboio vermelho indo à árvore tem mais chances de sobreviver. O garoto, fascinado, observa o exército marrom abrir caminho pela linha vermelha, dividindo-a ao meio com seu poder de fogo superior, que rapidamente destrói os caminhões de transporte e suprimentos. Soldados vermelhos mergulham na grama espessa, escalando dandelions e ervas daninhas numa tentativa de fuga. Poucos conseguem, pois os corpos retornam à lama como gotas de chuva. Um pequeno grito enche o quintal. O garoto pula a tempo de evitar os caças marrons. 5 deles voam quase à altura de sua cabeça. Mísseis são disparados de cada jato, um após o outro, destruindo o que resta do comboio vermelho. O tiroteio diminui dentro de 1 hora. Confrontos eclodem no pátio, enquanto patrulhas marrons exterminam remanescentes do Exército Vermelho, escondidos em formigueiros, sob folhas caídas e perto de veículos danificados. O garoto observa oficiais de alta patente se reunindo na base marrom para supervisionar a absorção da última bola vermelha de Play-Doh. Eles moldam uma grande mesa de reunião com um mapa marrom do quintal e traçam sua estratégia para tomar a casa da árvore para si, movendo unidades de modelo ainda menores pela superfície com varinhas. O plano rapidamente se forma diante do menino. Morteiros e mísseis superfície e ar estão dispostos na parede da caixa de areia. A força aérea assume a base marrom, cortando grama e traçando pistas de Play-Doh com hangares marrons ao lado. Unidades militares planejam ao redor da base da casa na árvore, sobre como escalar a imensa estrutura até o mastro da bandeira. No lago, um porta-aviões cai na água, marcando a chegada da marinha. O navio é rapidamente ladeado por 2 destroyers com mísseis antiaéreos. O menino, prestes a espiar a água para tentar avistar um submarino nuclear, depara-se com uma visão para olhos cansados. Um pequeno esquadrão de soldados vermelhos se agacha ao redor da base do balanço. Cobriram-se de terra e musgo para camuflar-se. Eles devem ser o esquadrão de batedores avançado, longe o suficiente do comboio original para evitar o massacre. Mas o que eles estão fazendo? Todas as unidades estão reunidas ao redor de um monte de folhas. Há algo embaixo. O que é isso? Parece plástico. Sim, é o brinquedo de bombardeiro dele com a asa danificada. O menino cai ao lado das unidades vermelhas, tentando se esconder na grama sem alertar o exército terrestre. Os soldados vermelhos estão em discussão. O general está lá. Ele sobreviveu, mas por pouco, encostado em uma lâmina de grama. A discussão do escoteiro é um pouco complexa para o menino, mas ele entende o que está acontecendo. Eles precisam fazer o avião de brinquedo funcionar, mas é inútil sem a outra asa. Ele ergue a cabeça e observa o quintal. Ela está no canteiro de flores, cercada por tropas marrons. Como os soldados vermelhos poderiam lutar até lá e voltar sem danos? Espere! O garoto simplesmente se levanta, vai até o canteiro e pega a asa. Em 3 segundos, ele realiza um esforço inalcançável para aqueles pequenos soldados. Ajoelhado, ele oferece a asa faltante. Todos os escoteiros retrocedem com cautela. É o general que se levanta e caminha até o menino. Ele olha para a asa de plástico, olha para o gigante que se ergue sobre ele e levanta o braço em uma saudação. Os outros rapidamente começam a reparar o avião de brinquedo. Soldados marrons se aproximam devido à agitação. Eles não têm muito tempo. O menino marca uma pista para os soldados na grama. O avião, quase pronto para partir, carece de uma peça crucial da hélice. Só que há um problema maior. Eles estão sem Play-Doh vermelho. Um soldado corre através da densa grama em direção ao esquadrão, sua metralhadora disparando balas no lado do avião. Todos os escoteiros entram no veículo e ligam o motor. Engrenagens e pistões vermelhos funcionam sob o plástico. Sem a hélice, o avião não se move. O que eles podem fazer? O soldado marrom para em seus passos, olhando para o avião. O menino olha para ele mais de perto. Existe uma linha vermelha no seu coração. O conflito aflige o pequeno soldado. A porta do avião se abre e o general sai. Os 2 soldados se enfrentam na pista. Os escoteiros vermelhos chamam desesperadamente o general para voltar. Nenhum deles se move. O soldado marrom levanta seu rifle e atira na cabeça do general. O idoso cai no chão, enquanto os escoteiros no avião entram em pânico. Eles não têm suas armas com eles. O exército marrom os cerca. O que eles podem fazer? O soldado marrom com a faixa atravessando seu coração caminha lentamente até o corpo do general. Se agacha e o levanta. Ele carrega o corpo até a frente do avião e, sem dizer uma palavra, começa a usar a massinha para construir uma hélice para eles.
Soldados marrons invadem a pista de decolagem. Eles devem partir, agora ou nunca. O soldado marrom ajusta a hélice no avião e se retira enquanto a aeronave ruge na pista. Ele cumprimenta o avião subindo enquanto um compatriota marrom atira em seu peito, acertando seu coração. Porém, o avião já decola rumo ao céu. O bombardeiro de brinquedo esquiva-se e tece seu caminho entre as balas unindo. Ele faz uma curva acentuada, voltando-se gradualmente para a casa na árvore. O piloto acelera, puxando bruscamente o manche. Parece uma eternidade até o bombardeiro subir. O garoto vê a marinha marrom lançar 6 mísseis direto para o bombardeiro. Ou assim parece. No último momento, ele estende a mão e desvia os mísseis do ar. Alguns estouram, deixando resíduos de Play-Doh marrom na mão. Outros espiralam ao chão, onde soldados se protegem. A Força Aérea Marrom se mobiliza, porém tarde. Enquanto os jatos cruzam o quintal, o bombardeiro já alcançou seu destino. Escoteiros saltam, abrindo paraquedas vermelhos de Play-Doh, direcionando-se ao mastro da bandeira. Um jato alcança o bombardeiro e o derruba do céu. Os escoteiros não têm tempo para lamentar seus mortos, incluindo o piloto. Eles rapidamente libertam a bandeira americana. Enquanto ela voa até a grama, o esquadrão desenrola sua substituta, um retângulo vermelho de Play-Doh, mal a alguns centímetros de largura. Um deles tira um clarim de sua mochila e toca a versão mais aguda do último post que você poderia ouvir. O campo de batalha silencia para ouvir. O garoto coloca a mão no coração ao sentir a primeira gota de chuva em seu ombro. Do interior, a voz da mãe alerta: vai chover, entre para não ficar resfriado, estou preparando chocolate quente. O menino sorri e entra correndo na casa. Lá fora, a chuva cai e todo o vestígio da guerra se lava em riscos vermelhos e marrons na terra. Assim, você poderia achar que o SCP-705 nunca esteve no quintal do garoto. Muitos adultos veriam a diversão da tarde do menino como mera imaginação infantil. Mas eles não conheceram o SCP-705, o Play-Doh militarizado, os resultados de uma pesquisa de megacorporação redigida para criar um produto automoldável. Os mecanismos específicos de como esse Play-Doh militarizado foi criado são nebulosos, para dizer o mínimo. O que se sabe é que a pequena mancha vermelha, aparentemente um popular brinquedo de modelar infantil, demonstra tendências militaristas agressivas. Ao abrir o pote de 5 onças, o SCP-705 ativa e se transforma em soldadinhos de Play-Doh. Cada unidade vem vestida com fardas militares detalhadas e precisas, carregando armas e equipamentos miniaturizados, todos funcionando identicamente aos seus equivalentes na vida real, exceto por um pequeno detalhe: tudo é feito inteiramente de Play-Doh. Quando ativo, o SCP-705 pode se dividir em centenas de soldados de infantaria, cada um dos quais parece ter algum nível de autonomia pessoal. Até o momento, não foi percebida a mentalidade de colmeia entre os soldados, se comunicando como equivalentes militares reais, por meio de ordens estritas, estratégias e cooperação. Uma vez ativada, cada instância do SCP-705 torna-se altamente territorial, tentando assumir rapidamente o controle do local ou objeto próximo com aparente importância estratégica. Pode ser desde uma cafeteira até uma casa na árvore. Objetos domésticos inócuos para nós são uma vantagem tática para os pequenos soldados, muitos prontos para sacrificar suas vidas pelo controle. Quanto mais a Play-Doh militarizada permanece livre, mais a unidade militar avança. Líderes surgem, planos de batalha avançam e a tecnologia aprimora. Embora o plato possa inicialmente ser apenas um punhado de unidades de infantaria, se não for, essas unidades em breve estarão operando em tanques, atirando miniguns de helicópteros de ataque e até formando marinhas e forças aéreas rudimentares. Obviamente, você viu o que ocorre ao SCP-705 tocar um pote comum de Play-Doh. A massa inofensiva adquire as características do Play-Doh militarizado. Se os dois grupos de soldados tiverem a mesma cor, aliaram-se. Se forem de cores diferentes, a diversão começa. É simples conter o SCP-705. Basta unir a massinha e colocá-la no pote de 5 onças com tampa fechada para neutralizar o pequeno exército. Isso, aliado à inofensividade das pequenas balas de massa, indica que o SCP-705 precisa de pouca segurança. Está hospedado no setor 2 de contenção do SCP com tampa fechada. O único surto acidental que ocorreu desde a sua contenção foi na sala de descanso, quando um pesquisador deixou a tampa aberta acidentalmente enquanto ia ao banheiro. Ao retornar, o pesquisador precisava apenas remover alguns soldados do balcão para resgatar seu café de um general Play-Doh enlouquecido.
Este é um dia que o SCP-705 ainda fala frequentemente com profundo medo e reverência. Se deseja apoiar essa missão e ter influência sobre as anomalias abordadas, além de acesso exclusivo a bastidores, confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-526 Portão de Valhalla, para ver outra anomalia que une o mágico ao militarista. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia nos arquivos classificados da Fundação SCP.